Muito boa noite, Brasil! Estamos começando mais uma vez o nosso programa Madrugada de Bênçãos, aqui pela Rede Século XXI, essa emissora de TV católica que sempre faz mais por você. E você é o nosso convidado de hoje, muito bem-vindo! E hoje o nosso tema é Deus nos transforma. No início dessa semana, nesse meio de feriado, amanhã, proclamação da República, nós trazemos para a nossa presença essa atitude de Deus transformadora. Deus que tudo faz, Deus que tudo transforma, Ele que faz nova todas as coisas. E você, o que é que você acha disso? Durante a sua vida, você teve alguma notícia, você teve algum evento que você sentiu que foi a transformação de Deus no seu viver? Então, se você tem essa experiência divina, liga para nós e faça a sua participação aqui conosco pelo nosso telefone 0800 777 0021 ou então pelo telefone celular você pode ligar para o outro telefone nosso 0 operadora 19 3871 9620 e você participa conosco hoje do nosso Madrugada. Deus nos transforma. E como que Ele nos transforma? A transformação de Deus vem pela graça. A graça de Deus que é infinita e essa graça ela infunda em nós a pureza, a purificação e a transformação. Podemos muitas vezes nos achar as piores pessoas do mundo. Algumas vezes achamos que nós não temos jeitos. Ou então achamos que o outro não tem jeito e dizemos fulano de tal é um caso perdido. Mas não é bem assim. O ditado que diz, pau que nasce torto nunca se endireita, não cabe na graça de Deus. Deus sempre transforma e nos coloca no bom caminho, devolvendo-nos na nossa centralidade. A graça divina, ela vem ajeitar aquilo que parece manchado pelo pecado, aquilo que tantas vezes nos faz sofrer, aquilo que tantas vezes nos deixa para baixo. Deus vem transformar aquilo que muitas vezes, pela nossa fragilidade humana, nós alimentamos e talvez por vergonha, por medo, por temor, nós deixamos que afloresça e tome conta de nós, escondendo o nosso verdadeiro eu, que é bom, belo e puro. A graça do Senhor, a graça transformadora, ela atua em nós como um espelho. Quando você chega diante do espelho, o que é que você encontra? Claro, a sua imagem. Você se vê. Diante do espelho, você se olha. Diante do espelho, você consegue se arrumar, ver onde são os lugares que precisam ser ajeitados. Você vê que o seu cabelo está um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Você vê aquela sujeirinha ou então aquele cisco que tem sobre a roupa no seu ombro. E aí você tem condições de limpar. O espelho, ele não faz por você. Ele apenas te mostra, ele apenas te revela. Ele apenas te dá a condição para que você saiba onde deve ser ajeitado, onde deve ser transformado, onde deve ser arrumado. A graça de Deus funciona assim, tal qual um espelho na nossa vida. Deus vai nos mostrando e trabalhando em nós essa consciência de que nós precisamos estar bem conosco mesmos. Então, quando você se olha em você mesmo, você vai percebendo quais são aquelas áreas que você precisa tocar, mesmo que sejam doloridas. Quais são aqueles lugares da sua alma, aqueles recantos mais escondidos do seu interior que precisa ser limpo, ser purificado, ser ajeitado. Para a ferida se curar, é necessário tirar dela toda a infecção. É preciso expurgar tudo que há nela para que ela possa sarar. Na nossa alma é assim. E a graça de Deus é esse bálsamo suave que vem lá dentro de nós, lá no nosso coração, transformando-nos, restaurando-nos, cicatrizando. Algumas vezes a gente tem reações grosseiras diante do mundo. Encontramos também outras pessoas que têm reações grosseiras. Encontramos pessoas mal-humoradas e às vezes nós também somos mal-humorados.
Encontramos pessoas que não sabem receber um elogio e nós muitas vezes também não sabemos. Encontramos pessoas que não sabem ver o belo e o bom da vida e algumas vezes nós também não temos essa capacidade de ampliar o nosso olhar para aquilo que é bom. E tudo isso acontece por quê? Porque nos falta um conhecimento interior. E para que nós possamos nos conhecer, ver o nosso interior, é necessário ter coragem. Coragem para entrar nos nossos sertões. Sofrer a seca, sofrer as privações, perceber as feridas que estão ali, mas que são necessárias serem curadas. Somente assim, quando nos enfrentamos, quando nos colocamos diante de nós mesmos, nós conseguimos ter condições de nos transformar. E aí sim, a graça de Deus, ela é transformadora. Deus transforma. Mas enquanto nós ficamos buscando subterfúgios, camuflagens, capas para nos esconder, nós vamos permanecer sempre no mesmo lugar. Lembremos sempre do dito popular: mesmos caminhos nos levam aos mesmos lugares. Comportamento igual, resultado igual. Se você quer mudar, se você sente essa necessidade de mudança, comece mudando de dentro para fora. Uma mudança gradativa, uma mudança tranquila, uma mudança respeitosa, uma mudança que lhe dá solidez. E também vá se respeitando, também vá se acolhendo, se perdoando, se amando. Isso tudo é a graça de Deus que age em nós. E tenhamos muito cuidado nas transformações, porque muitas vezes, como nos fala a grande poetisa Clarice Lispector, escritora, o nosso defeito pode ser a base que nos sustenta. Então, aquele defeitinho que você observa, que você acha que precisa ser retirado, muitas vezes dá um polimento nele e ele é o sustentáculo da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, mudar não é impossível. A graça de Deus, ela está aqui para nos auxiliar nessa mudança. Mas Deus, Ele, como Criador de todas as coisas, Ele, como Senhor do Universo, Ele respeita a ordem natural que Ele mesmo criou. Ele nos deu a liberdade. Ele nos criou livres para fazer escolhas. E nós escolhemos permanecer ou não como estamos. Se escolhemos permanecer como estamos, Deus, Ele não vai poder fazer a parte que nos cabe. Mas se ao contrário, nós escolhermos mudar, aí sim, a graça de Deus, ela vai infundir em nossos corações a transformação. Assim como faz a natureza. A natureza, ela é sábia. Para que a borboleta ela saia voando, é necessário que aquela lagarta ela passe por um processo de transformação. É necessário que ela se arraste, que ela se envolva num casulo, que ela fique algum tempo ali, sozinha, isolada, como se estivesse sem vida, para depois de um tempo abrir as asas e voar. Este tempo é o tempo da graça, é o Kairós, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é dele e não nosso. Deus age no seu tempo, na nossa vida. E nós precisamos, no tempo de Deus, dar espaço para que a graça nos inunde, para que a graça nos transforme, para que a graça ela seja de fato efetiva no nosso viver. Somente assim nós teremos condições de, juntos com Deus, nos transformar e transformar o mundo no qual vivemos. O defeito do outro, o erro do outro, a falta do outro, aquilo que eu vejo de não tão bom no outro, deve ser corrigido em nós. Esse é um sinal de maturidade.
esse é um sinal de que nós crescemos na fé. E se assim tivermos a compreensão, a nossa vida ela será muito mais suave, muito mais leve, muito mais tranquila, porque nós teremos a consciência de quem somos. E saber quem nós somos é uma graça de Deus. Saber dos nossos medos, das nossas inseguranças, saber dos nossos temores, saber qual que é a minha fraqueza, onde você perde a guerra. Já pensou nisso? É importante. Qual que é a minha fraqueza? Pois bem, é por aí que você vai saber se reforçar, fortalecer nas suas fronteiras. É assim a estratégia de combate, não é não? Quando há guerras, quando o exército vai em algum lugar fazer algum tipo de combate, são nas fronteiras que são concentradas as tropas. O reforço está ali, nas áreas de risco. E aí sim, você tomando consciência daquilo que é perigoso, daquilo que é fraqueza em você, daquilo que é fragilidade em você, você pode reforçar a atenção, você pode reforçar a oração, você pode reforçar o seu olhar para aquela fragilidade que é sua. E aí sim, conhecendo a fraqueza, você consegue modificar-se. É aquilo que São Paulo nos fala. Em suas cartas, ou em uma de suas cartas, São Paulo nos diz: é na fraqueza que eu me sinto forte. Porque é na fraqueza, na fragilidade, na nossa dificuldade, que Deus nos capacita, que Deus nos dá competência, que Deus nos dá, não é, a grandiosidade de nos refazer. E aí sim, com Ele, nele e por Ele, nós nos tornamos, nos movemos e somos. Sem Deus, tudo. Com Ele, tudo podemos. Sem a graça de Deus, nada será transformado. A graça, ela é transformadora. E ela faz aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, abra-se à graça de Deus e sinta o abraço do Senhor, desse Deus que é amor, que te acolhe como você é, que te recebe do seu jeito. Ele que te conhece e te criou com e por amor. Nosso tema é esse. Deus nos transforma. Participe conosco. O nosso telefone é o 0800 777 0021. E aí sim, você fala conosco ao vivo aqui para todo o Brasil. Você que está em casa curtindo aí esse tempo de feriado, amanhã você vai acordar um pouco mais tarde, vai descansar mais. Proclamação da República, ligue aqui e participe conosco. Você que viajou, foi com a família para a casa de parentes, foi à praia, foi para o sítio, enfim, onde você estiver, ligue aqui e participe. Você já sentiu, já teve na sua vida uma transformação dada por Deus? A graça de Deus transformou o que em você? Dê o seu testemunho. Nós queremos saber aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo que você tem para nos dizer como transformação. Eu era assim, passei a ficar assim, porque Deus me transformou. Olha aí, tem muita gente, inclusive eu, não é? Deus agiu, nós éramos de um jeito, ficamos de outro, a partir da graça de Deus. Deus faz tudo isso, Deus faz a graça acontecer. É Ele, é no tempo dele. Então ligue aqui, 0800 777 0021 e você fala comigo ao vivo para todo o Brasil. Você também, por esse mesmo telefone, você pode pedir oração. Você sabe que o nosso Madrugada, tudo termina em oração. Então, coloque ali o nome daquela pessoa que precisa ser transformada, daquela pessoa que você deseja que ela se transforme em alguém melhor. Vamos rezar para que ela se abra à graça de Deus, para que Deus venha ao encontro desse irmão nosso, dessa pessoa que precisa ser modificada, transformada. Coloque o nome dela aí e manda para cá. Vamos rezar nessa intenção, colocando o nome desta pessoa aos pés de Nossa Senhora Aparecida, nossa intercessora, nossa mãe, nossa mestra, nossa rainha.
Ela que leva os nossos pedidos até Jesus. E assim nós confiamos que a nossa prece é atendida por Deus. Além do que, o seu pedido, ele vai participar das 100 missas. As missas que serão celebradas aqui na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus, serão celebradas na intenção que você mandar, naquilo que você colocar como forma de intenção orante. Então ligue aqui e participe. 0800 777 0021. Ou então você liga no nosso outro telefone, 019 3871 9620. Tá bom? Quero falar com você. Ligue aqui, ligue hoje, ligue já. Já temos a primeira ligação de hoje, nessa segunda-feira, véspera de feriado, madrugada de bênçãos. A primeira ligação é de onde? Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Graças a Deus. Com quem eu falo? Maria, Maria, da onde você fala? Lavras, Minas Gerais. Olha só, muito bem-vinda, Maria. Obrigada, padre. O que é que você me conta de bom, Maria? Bom a gente tem, né? É a fé que a gente tem no coração. E os pensamentos em Deus, Nossa Senhora. Mas eu estou passando por momentos difíceis, padre. É, Maria, o que é que está acontecendo? Eu estou acamada em casa desde abril. Entendo. E de lá para cá só acontece coisas difíceis, sabe? A minha filha está precisando de muita ajuda, padre. Ela era muito boa, agora ela virou para outros caminhos. E eu não sei se eu estou fazendo certo. Ela chegou em mim e disse que está apaixonada por uma mulher, padre. Eu não consigo aceitar isso. Entendo. Eu não sei o que eu faço para mim Qual a idade da sua filha? viver em paz com ela. Qual a idade da sua filha? 28. 28 anos, né? A dificuldade toda é esta, Maria? Está sendo mais difícil para mim, é isso, padre. Então, toda a dificuldade é esta, né? Então, a sua filha, Maria, ela, pelo que você fala, é uma menina boa, não é? Ótima. Trabalhadora, não é? Sim. Ela é carinhosa com você? É uma boa filha? É uma boa filha. É uma boa filha, não é? Ela tem muitos amigos, não tem? Tem muito. Tem, então. Então quer dizer que a sua filha é alguém do bem, não é? É. Tem atitudes boas, não tem? Tem. Tem. O fato de ela escolher um caminho que não agrada a você, no sentido da sexualidade, depõe contra o caráter dela? Ela deixa de ser sua filha, deixa de ser boa? Ela fere alguém? Não. Então, nesse caso, minha querida, eu aconselho você a respeitar a sua filha. Rezar por ela e que Deus a ilumine. Deus nos acolhe como nós somos. Respeitar a sua filha significa você acolhê-la. E aceitar essa situação não significa que você concorde com a situação. Concordar com a situação é diferente de aceitar. Mas acolha a sua filha como ela é, porque Deus te deu ela como presente. Não vamos jogar fora a bondade que ela tem, aquilo tudo que ela é, por uma escolha que nós não concordamos. Vamos acolher. Jesus acolheu a todos. Jesus acolheu a todos. Então, Maria, vai rezando e colocando a sua filha no coração de Deus, acolhendo-a, amando-a como sempre você amou, como mãe. E deixa que Deus cuida, não é? Não cabe a nós julgarmos ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Não cabe nós julgarmos quem quer que seja.
é necessário colocarmos tudo nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Deus da graça, a graça transformadora. Tá certo, minha querida? Então, se todo o teu problema foi esse, você não tem problema nenhum não, Maria. Vai, cuida da sua saúde, cuida da sua saúde física e coloque você, seu coração, no coração de Deus, que é amor. Abrace sua filha, traga ela para junto de você cada vez mais, para que ela se sinta amada, independente da escolha que ela fez para a opção sexual dela. Tá certo, minha querida? Que Deus te abençoe e te proteja muito. E você? Você que nos escuta agora aqui pela Rede Século XXI, que nos acompanha nessa madrugada de bênçãos, eu quero falar com você ao vivo. O nosso tema é a graça transformadora de Deus. Deus nos transforma. Ligue para mim e fale ao vivo para todo o Brasil, 0800 777 0021. E você participa do nosso programa. Não sai daí, hein? Temos muita madrugada pela frente. Um breve intervalo e voltamos já. Eu quero ser Senhor